Estamos começando mais um Golden Cast e hoje eu estou aqui com ele, que é nascido em Goiânia, pastor na Assembleia de Deus Bueno, engenheiro civil, ele é casado e, como disse a esposa dele, muito bem casado, pai da Sara, filho do pastor Edmar Rezende, líder e fundador do culto no Porão e líder da mídia da Assembleia de Deus Bueno. Estamos aqui com o Vitor Rezende. Vitor, olá. Muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui. Obrigado. Vitor, conta pra gente, você é nascido em berço evangélico? Sim, como você disse aí, sou filho do pastor Edmar Rezende. Antes, de tudo, prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Sou nascido num lar cristão. Meus pais, pastores, e eu já peguei meu pai de uma época que ele sempre já foi pastor dirigente. Então, a gente sempre, dirigindo igreja, então você já imagina. Filho de pastor tem que saber tudo. Então, hoje eu toco cavaquinho, toco guitarra, toco bateria, mexo no som, mexo na luz, é tudo. Severino. O famoso Severino é o Vitinho. Chama ele lá que nós estamos aí nessa. E desde sempre nesse meio, no meio gospel, dentro da igreja. Falo que tive a minha época onde a gente sempre tem de falar assim, vamos lá, vamos ver como é que é o mundo. A gente sempre fica com isso. Sim. Então, eu tive essa época da minha vida, que foi ali por volta dos meus 18, 20 anos. Mas, depois voltei com tudo. Um dia a gente tive uma conversa muito assim com meu pai sobre propósito. E ele, preciso de você aqui e tal, vem. A nossa família é uma família sacerdotal. Então, dali pra frente, eu entrei de cabeça na igreja. Foi quando eu assumi o porão, os jovens da igreja. E desde então, a gente está aí mergulhado nessa graça, mergulhado nesse propósito de Deus. E tem sido lindo o que a gente tem vivido. Muito bom. Muito bom. Você voltou com tudo. Por quê? Você não achou que você estava procurando lá? Nessa fase? Assim, a gente eu hoje sei aplaudir uma pessoa que ela nasceu num lar cristão e nunca se desviou. Para mim, eu acho que esse é o testemunho mais lindo. Porém, talvez não é o que o povo compra. Eu acho que hoje as pessoas sempre compram aquilo que, é o ex isso, o ex aquilo e tal. Então, assim, eu não fui dessa forma. Eu precisei sair. Nunca fui aquela pessoa também que mergulhei, que às vezes a pessoa que tá em casa fala assim, nossa, esse menino aí deve ter afogado no álcool e tal. Não. Eu sempre tive muito medo porque eu levo junto comigo assim, se eu sou uma pessoa boa, você vai falar para as pessoas assim, nossa, o Vitinho é um cara muito legal, o pastor Vitinho é gente boa. Mas se eu sou uma pessoa ruim, você vai falar, o filho do pastor Edmar não presta. E eu sempre tive muito medo do que eu ia fazer com o nome do meu pai. O nome dos meus pais, o ministério deles. E para quem sabe, conhece, sabe que meu pai é uma grande referência no mundo, assim, um pregador da palavra, ele é top. Então eu sempre tive esse medo. Então quando eu tive essa fase de rebeldia, eu não fui aquele cara também pra você ver, eu nunca fui numa boate. Eu não ia nessas coisas de tipo assim, nossa, eu vou envolver várias pessoas, porque meu pai fala no altar que essas coisas é errado e tal, e o filho dele tá lá dentro. Então, assim, eu vou pôr em xeque a vida do meu pai, como que ele ganha o mundo inteiro e perde a casa dele. Então, eu sempre tive isso na minha mente. Porém, não vou ser hipócrita, eu tive esse momento meu de querer conhecer, sair e tal, mas não foi uma fase grande da minha vida. Depois a gente voltou e tudo mais, e graças a Deus que eu voltei, porque hoje é alegria e tudo que eu vivo na casa de Deus, o que Deus fez na minha vida e tem me proporcionado, acho que mundo ou coisa alguma vai poder proporcionar. Certo, então por mais que você teve essa fase de rebeldia, você ainda tinha o temor e tem os princípios também. Exatamente. Tem. Exatamente. Vamos falar um pouquinho da Assembleia. A Assembleia está crescendo bastante hoje. E a sua, inclusive, você dá esse crescimento a quê? Tem um diferencial aí? Sim. Hoje, de 2 anos para cá, a nossa igreja tem vivenciado um crescimento muito grande. Eu falo que eu tinha uma loja de sapatos e eu tinha minha loja aberta e um dia eu estava dentro da minha loja e meu pai chegou lá na loja e falou, eu preciso conversar com você. Aí eu falei, o que eu fiz? Fiz nada. Aí ele, não, eu preciso conversar com você e tal. E quando ele chegou, a gente sentou na minha sala, ele falou pra mim, olha, eu preciso que você vá pra igreja ficar comigo full time. E na hora eu falei pra ele, cara, mas assim, eu tenho minha família, tenho minha esposa, e como é que faz? Ele falou, não, eu vou te dar um tempo pra você pensar, mas eu preciso de você. E na época eu tava com a minha empresa aberta, tinha uma loja na T10 ali, perto do Goiânia Shopping, uma loja já feita. E eu me lembro que ele me fez esse convite
Só que a Bíblia vai dizer que seja o vosso coração o árbitro entre as suas decisões. Eu lembro que meu coração abriu demais quando ele falou. Eu tava assim, meu coração pegando fogo. Você sentiu paz? Eu não sabia como seria, mas eu sabia que era Deus que estava me chamando. Sim. E aí eu falei só pra ele, falei, ó, eu sou casado, então eu tenho que ver com a minha esposa. E aí eu falei pra ele, me dá uns dias pra eu pensar. E eu lembro que eu saí, conversei com a Laís, e quando eu sentei com a Laís pra falar, eu falei pra ela, Laís, meu pai me fez um convite pra ir pra igreja, e eu não sei como vai ser, ele não me falou sobre valores, ele só me chamou. E eu queria saber, ela falou, olha, é seu propósito, eu acho que é a hora da gente ir. E mesmo chorando pela loja, eu falei assim, cara, eu vou, porque em obediência à palavra de Deus, eu sei que Deus vai me honrar. E aí eu fiz vários, eu me lembro que, assim, algo curioso que vale a pena eu contar, porque às vezes a gente se pega nisso na vida. Deus faz alguns chamados para nós, e por a gente não ver, às vezes, uma razão, algo bom acontecendo, a gente hesita em aceitar aquilo que Deus está falando. E eu me lembro que eu falei assim, cara, se for de Deus mesmo para eu fechar essa loja, isso porque Deus já tinha me dado vários sinais. E eu falei assim, se for de Deus mesmo para eu fechar essa loja, Deus vai me falar essa semana. E eu me lembro que eu cheguei na loja, e quando eu entrei na loja, passou um carro da Equatorial. E esse carro passou, e quando ele passou um pouquinho, deu um estouro na rede elétrica. E quando deu o estouro na rede elétrica, assim, a gente ficou sem saber, de repente a luz apagou, todas as luzes se apagaram, de repente ligou novamente. Das outras lojas. A minha loja não ligou. A minha loja queimou todos os LEDs, queimou o transformador, queimou o ar, queimou os disjuntores do quadro elétrico, queimou meus computadores, queimou tudo. E eu tava no sofá da loja. Na minha loja tinha um sofá, que hoje ele tá até na minha sala na igreja. E aí eu tava sentado no sofá da loja e meus vendedores, tudo agoniado, aí eles falaram assim... Aí eu ainda perguntei, falei assim, vai nas lojas do lado e pergunta se aconteceu alguma coisa. A minha galeria deve ter umas 8 lojas. Nenhuma loja queimou nada. Só a minha queimou tudo. E aí na hora eu comecei a rir. E aí os meninos viraram pra mim e falaram, você é louco. Porque, tipo assim, como que você consegue rir numa situação dessa? Mas naquela hora eu tava rindo porque Deus tava falando pra mim assim, você pediu um sinal? Então o sinal é esse. Era confirmação. Fecha tudo. Sim. E vai. Aí naquela hora eu ainda falei pra eles, falei, faz uma promoção. Era na época do meu aniversário, falei, quem vai ganhar o presente são meus clientes, 50%. Acabei com a loja inteira. Torrei tudo. E aí, fui pra igreja. Há 2 anos atrás, eu fiz essa decisão. Fui pra igreja, tomei essa decisão, fui. E eu me lembro que, na época, minha esposa não estava grávida ainda. E quando eu fui pra lá, no meio de uma incerteza, Laís me vem com a gravidez. Tipo, eu tô grávida. Aí você já imagina, tipo assim, como que eu fiquei. Eu já tava, assim... convicto que era Deus que tinha me chamado, mas eu tava angustiado, sem saber o que poderia acontecer. Você ficou com medo? Demais, demais. Medo era meu parceiro. Todo dia eu acordava e pensava, e agora? O que vai ser? Por quê? Eu tirei algo que era certo, que era a minha empresa, por algo que Deus já me prometeu, é uma palavra, mas como vai ser? Era a sua segurança, né? Exatamente. E aí, até então, a sua esposa não estava grávida. Quando ela chegou com a notícia, tô grávida. E Sim. agora? Não tenho mais aquela segurança? Exatamente. E aí foi quando eu falei, cara, e agora? E aí eu me lembro que eu falei pra Deus, falei, ó, eu só vou confiar. Eu vim por aquilo que o Senhor me direcionou e eu sei que o Senhor vai cuidar de tudo. E assim foi. Minha filha nasceu. Eu acho importante falar, porque na sua pergunta você falou do que se dá o crescimento da igreja. Sim. Quando eu sentei com meu pai para conversar sobre a igreja em si, foi quando a gente começou a sentar e ver um novo formato que tem agora, que chegou. E nesse novo formato é uma atualização. Eu não vou dizer que a gente tem mudado um sistema, porque não tem como a gente mudar um sistema de mais de 100 anos que é da Assembleia de Deus. E não precisa mudar a essência de nada. Eu falo que você pega uma água para servir, você pode servir ela num copo descartável, numa taça, ou num copo de vidro, ou de qualquer jeito. O que você não pode mudar é a água. Então, assim, a essência é a mesma. Só que a gente pensou em como atualizar, como mexer, como fazer algo diferente. Sendo que num cenário pós-pandemia, tudo mudou. Isso não vale só para a igreja, isso vale para qualquer coisa. E quando a gente viu que tudo mudou, aí eu falei pro meu pai, pai, a gente precisa ir pra mídia, a gente precisa investir em mídia, a gente precisa investir numa cultura de voluntariado dentro da igreja, de fazer as pessoas se sentirem parte da igreja. E não tipo assim, irmão, vem aqui, o que você sabe fazer? Então faz isso aqui pra mim. Não, irmão, é o seguinte, você é líder de levar água pro pastor.
Então é o seguinte, você vai ter seu time e o que você faz é levar água pro pastor. Aquilo ali o cara sai falando assim, eu tenho uma função dentro da minha igreja, eu levo água pro pastor. E ele vai ficar pro resto da vida dele falando, o que você faz? Eu levo água pro pastor dentro da minha igreja. Ele tem a equipe dele, isso faz ele se sentir parte. Sim. E eu falo que o que se deu o crescimento foi quando uniu a minha ideia do novo com a direcionamento do meu pai e uma mente aberta dele. Porque hoje você não conhece ele, mas é um cabeça branca. Você olha e você fala, nossa, é o cabeça branca, é aquele ali o pastor? É, mas a mente dele é jovem. A mente dele é aberta. A mente dele, ele entendeu o tempo. Ele entendeu que a gente pode mudar, a gente pode atualizar, mas sem perder a essência, sem perder Jesus, porque uma luz não transforma, mas Jesus transforma. Mas se você chega num lugar onde você se sente bem, isso já é uma porta de entrada para você receber o Jesus que está sendo pregado lá dentro. É diferente. Vocês querem, no caso, levar uma experiência nova para as pessoas que estão chegando. Exatamente. Então, assim, essa experiência é o quê? A gente oferecer uma estrutura onde a pessoa chega, ela se sinta em casa, ela se sinta bem, ela se sinta parte. Família. Ela tenha a família, um sentimento de família e também, assim, a oportunidade no reino de Deus de trabalhar, de servir, de fazer. De ser útil. Isso, de ser útil. Então, o que tem se dado o crescimento da AD Bueno hoje? Isso. A gente tem entrado no novo sem perder a essência de uma história que é a Assembleia de Deus. Então, quando as pessoas falam, nossa, a Assembleia de Deus Bueno, todo mundo quando chega lá fica impactado. Porque a pessoa chega e fala assim, nossa, mas isso aqui é uma Assembleia? É uma Assembleia. E isso já é uma quebra de paradigma. E é por isso que a gente começou há 21 anos atrás com 7 pessoas e hoje a gente já está com mais de 1.500 membros. Isso é milagre, isso é Jesus. Uau. E é isso que ele faz. Me fala um pouco mais sobre o culto no porão. Bom, o culto no porão é como se fosse um filho meu. Assim, é um projeto que eu falo que tem sido um celeiro. O porão nasceu há 10 anos atrás. Foi quando meu pai me chamou para assumir os jovens da igreja. E quando a gente chegava na igreja aos sábados para cultuar, a nossa igreja cabe hoje em média umas 700 pessoas. Mas aí tinha só 12 jovens. E dos 12, 9 cantavam no louvor. Aí pensa um culto assim. Começava o culto com 12, na hora de cantar o louvor, 9 subia, ficava lá, a gente olhando assim, olhava para a igreja, 700 pessoas. Aí a gente falava, cara, precisamos mudar. E aí um dia a gente foi procurar um novo lugar e tinha uma salinha no fundo da igreja, que ela era bem lá no fundo. E era uma salinha mofada que tinha, porque não entrava luz, nada nela. E aí um dia eu falei pro meu pai, a gente pode fazer o culto naquela salinha? Ele falou, como assim? Uma sala mofada. Eu falei, a gente quer fazer o culto lá. Porque o que eu pensei? 12 numa sala que cabe 30, vai ficar mais massa, né? Tipo assim, a galera vai se sentir mais aconchegante. E aí ele falou, pode. Aí eu falei, mas eu posso pintar o teto de preto? Isso há 10 anos atrás, pensa. 10 anos atrás. Não, 10 anos atrás. Aí ele virou pra mim e falou assim, mas pra que o teto preto? E na época, mas por quê? Porque eu já consumia muito conteúdo das igrejas gringas dos Estados Unidos. O modelo que eles fazem. E eu queria implementar aquilo ali. E a ideia do porão, se você falar assim, qual é o propósito do culto no porão quando ele nasceu? Era trazer uma nova cara para as Assembleias de Deus. Da pessoa chegar lá, e é o que a gente vive hoje, que eu acabei de falar. Da pessoa chegar e assustar, falar, nossa, cara, isso aqui é... Tá. Então, na época, e aí a gente começou. Por isso o nome Culto no Porão, porque era Bueno Jovem. E aí, na época, como a gente foi para essa sala, a gente colocou o nome de Culto no Porão. E aí a gente começou, a história do porão, ela começou dessa forma. E aí a gente começou a orar por fotógrafos, por pessoas chegarem na igreja para estar ajudando a gente. E teve algum trabalho que vocês fizeram específico para hoje ter uma quantidade de... Sim. Aí nessa época, a gente... O que eu fazia? Como o nosso propósito era ser a diferença e mostrar, o que eu falava para os fotógrafos? Eu quero foto dos tatuados, eu quero foto das mulheres que vêm com piercing, eu quero foto disso. Por quê? Era uma quebra de paradigma. O que eu queria mostrar para as pessoas que estavam fora? Gente, tá tendo um culto diferente em Goiânia e que todo mundo pode participar. Todos são bem-vindos. Isso era no sábado. Aí, beleza. Só que a gente começou e não tava, assim, no sábado tava indo, mas... Aí um dia eu falei pro meu pai, posso mudar o culto do dia? Aí ele falou, pode. E aí na igreja, o único dia que tinha, assim, a oportunidade era na quinta-feira. E na época muita gente bateu, porque falou, quinta é dia de... sexta-feira é prova nas escolas. Então, assim, quinta-feira todo mundo tá estudando, tá se matando de estudar, ninguém vai.
E a gente falou, vamos pra quinta. Porque eu falei, eu vou orar pro povo fazer a prova na sexta. Eu vou falar, vem que eu vou orar e vocês vão passar. Ué. E o povo tudo, não, ninguém vai. Eu falei, vai sim. E a gente começou, e dito e feito. A gente começou o culto na quinta-feira, 8h30 da noite, que é até hoje. É um pouco mais tarde, pelo fato do pessoal que tá no cursinho sair, dá tempo de chegar. E quem tá na faculdade também sai, vê a primeira aula e chega pro culto. E assim foi crescendo. Eu lembro que teve uma época onde lá tinha uma sala do lado. Eu tinha que abrir a sala do lado para o pessoal chegar e pôr o fichário, porque o pessoal do cursinho, Protágoras, WR, essa galera começou a descer pro porão na quinta, porque a gente orava, e quem estava depressivo, ansioso por causa da prova, por causa do vestibular, o pessoal começou a sentir paz, o pessoal começou a se sentir diferente. E o que fez o crescimento do porão é porque nessa época, os cultos, ao final dos cultos, a gente orava por batismo com o Espírito Santo, e o povo começou a ser batizado com o Espírito Santo, e Deus começou a mover. E aonde tem milagre, aonde tem o agir de Deus, a multidão se achega. Atrai. E a gente começou a crescer. E nessa época, eu lembro que no final do ano, todo mundo que começou a ir lá para receber a oração, passou no vestibular. E na época eu falei, eu vou soltar outdoor em Goiânia falando que o porão aprova mais que qualquer escola. Foi. Vai pro culto no porão. Sim. E aí todo mundo, a gente conseguiu alcançar esse crescimento. E aí logo veio as reformas. Aí a gente quebrou a primeira sala e aí uniu com a segunda. E aí de 30 pessoas a gente passou para 100. Uau. Com 6 meses a gente já quebrou para uma de 400. Aí a gente quebrou novamente. Aí da de 400 a gente já aumentou para uma capacidade para 500. E aí depois não dava mais. A gente subiu para o templo de 700. Essas pessoas eram jovens? Tudo jovens. E aí é o seguinte, isso antes pandemia. A gente congregava toda quinta-feira 700 pessoas lá na igreja, toda quinta-feira. Uau! Não existia culto de jovens em Goiânia dia de quinta. E também não existia um culto nessa pegada. Então, quando a gente fez, todo mundo. E aí, por que eu falo que o porão é um celeiro? Porque hoje, essas pessoas não estão mais com a gente, mas estão pastores aonde estão, porque vieram para estudar, passaram um tempo estudando, hoje estão nas suas cidades, pastoreando, sendo obreiros na casa de Deus. Então, o porão foi um celeiro para essas pessoas. Foi uma escola. Exatamente. Né? Eu estou aqui imaginando, meu Deus, 700 jovens. A dificuldade que era lá na igreja do meu pai de ter uma mocidade, assim, de 20 pessoas. Sim, sim. E, uau, foi um trabalho maravilhoso. Incrível, assim, Incrível. Na época a gente não sabia o que fazer, porque para nós era tudo novo. Foi algo que, assim, explodiu. A verdade é essa. Todo mundo fala, nossa, explodiu. Explodiu mesmo. E não existia, tipo assim, esses hype que tem hoje. O hype de não sei o quê, TikTok. Não existia isso. Foi algo que, assim, as igrejas compraram a ideia e aconteceu e cresceu. E esse crescimento era onde os jovens se reuniam para cultuar. E tinha uma liturgia, o culto de vocês? Sim. Como era? Não era toda nada diferente. tradicional? Toda diferente. Então, assim, a gente realmente fazia um culto. A gente não fazia uma reunião. Era como se, às vezes, eu falar isso, pode falar, esse menino não. Mas é porque a gente prezava muito sobre louvor e palavra. Então, o nosso culto era o quê? Abria no louvor. Sim. E aí, após o louvor, já entrava a palavra. Era um culto dinâmico. Não tinha aquela coisa de, vamos ouvir agora o irmão fulano, vamos ouvir o ciclano. Não. Era louvor, passou o louvor, palavra, e quando terminava a palavra, a gente dava o aviso do que ia acontecer no sábado ou na outra quinta, e tchau, o culto acabava. Por quê? Porque naquela época, a nossa geração já era uma geração do aqui e do agora. E hoje, mais ainda. Hoje você chega num lugar, você pede uma comida, se ela passa de 20 minutos, você já está estressado. Imagina dentro da igreja, se um culto durar 3 horas, 4 horas, a não ser que desça uma glória extraordinária. Se descer uma glória de Deus, a gente fica até 10 horas, 24 horas, se tiver. Sim, tem dias que fluem. Exato. Né? Não fica aquela coisa maçante. Sim. E era muito dinâmico o culto de vocês. Exatamente. Então, as pessoas... Era uma coisa nova, era uma novidade e era atrativo. Sim. E outra, luz apagada. Então, enfim, a gente sempre começou nessa ideia de luzes, aí luzinha apagada. Só que na época a gente não tinha recurso. Então, assim, nossas luzinhas eram aqueles globinhos coloridos que a gente colocava só para a pessoa se sentir assim, não ficar aquele breu. Vamos apagar as luzes e ficar aquela... Não, mas sempre nessa pegada. Então, o que o jovem gostava? A pessoa chegava lá, a luz apagada, ninguém ficava olhando para ela. Ela fechava o olho, era ela e Deus. E era isso que a gente pregava, era isso que a gente fazia. E foi aonde, assim,
startou muita igreja. Hoje a gente vê muita igreja em Goiânia que veio da ideia do culto no porão. Eu posso falar isso porque há 10 anos atrás não existia esse tanto de igreja que tem hoje nessa pegada. Então, graças a Deus por tudo. E sobre esse projeto, é um projeto que eu amo. Até hoje eu estou na liderança e a gente continua sempre fazendo o mesmo trabalho toda quinta-feira, 8h30 da noite. Nós estamos lá. Uau, então o culto no porão foi referência para algumas outras, né? É muito legal essa coisa da parede mais escura, a luz apagada, fica uma coisa mais intimista, Sim. a gente fica com mais liberdade para se relacionar com Deus e, né, não olhar para os Exatamente. lados. Exatamente. Muito bom. Você fala que desde novo, né, nasceu num lar cristão, você sempre foi envolvido, assim, com o seu pai, na igreja? Você é filho único? Como Não. é que... Hoje nós somos dois, eu e meu irmão, o Vinícius. O Vinícius é 5 anos mais velho que eu, hoje eu tô com 31. E o Vinícius, ele já é mais assim, ele fala que ele é procurador do município, e ele fala que ele é uma pessoa que ele é vamos dizer assim, um mantenedor do reino de Deus. Deus não chamou ele para frente, para altar, para estar ali. Então ele é assim, mais de bastidores, meu irmão. Suporte. Eu não, eu já sou frente. Uhum. Hoje eu prego na igreja, hoje eu comando os projetos que tem. A gente tem eventos dentro da igreja, eu que faço. A parte de mídia da igreja também eu que comando. Então, assim, sempre eu estive mais ativo, porque meu pai sempre pediu a gente, os filhos, né? É o trator do pai. Uhum. Meu pai estava lá, a gente lavava banheiro, a gente que fazia no início da igreja. Mas hoje eu estou nessa função, hoje eu estou nessa parte de eventos, essa parte da mídia, a parte do voluntariado da igreja, quem coordena tudo sou eu. E envolvido porque a gente está ali, eu entendo que Deus tem algo grande demais para a minha vida, isso Deus já me falou. Sim. Mas hoje a posição que Deus me colocou é servir o meu pai, servir o ministério dele e fazer com que o ministério dele cresça cada vez mais. Servir as pessoas. Exatamente. E quem serve é o maior. Exatamente. Vitor, você tem um relacionamento com a Golden Filmes, né? Sim. Com a Golden Cast. Fala o que a Golden Cast representa para você. Bom, a Golden, a nossa relação aí veio já de alguns anos. Meu primeiro envolvimento com a equipe, com toda a empresa, foi quando a gente precisou de uma assistência na nossa igreja para live. Algum amigo nosso indicou. E eu lembro que eu entrei em contato com o Anderson, falei, cara, preciso do seu serviço. Ele chegou lá, a gente tinha aquela webcamzinha fazendo a live. E eu me lembro que ele chegou com uma estrutura e apresentou pra gente. E hoje, grande parte do que a gente vive na mídia começou da Golden. Porque a Golden mostrou para nós a possibilidade que tinha de crescimento, a possibilidade que tinha da gente chegar e pensar em lugares mais altos. A nossa igreja ela era numa época pós-pandemia, a gente estava reestruturando, mas a gente já começou a sonhar com aquilo que a Golden proporcionou pra gente, que foi uma live melhor. Nossa, a imagem, eu lembro quando o dia que a gente botou a primeira imagem assim, das câmeras e tal, tiramos a webcam, botamos uma Sony, topíssimo. E o Anderson na época rindo da gente, tipo assim, cara, vocês nunca viram isso na vida. Mas, assim, foi muito bom. E na minha vida em si, a gente teve o chá revelação da minha filha, e aí a empresa foi lá, fez todo o vídeo e tal, participou de momentos importantes. Então, gratidão a essa equipe, e tem todo o meu respeito, minha admiração, e eu assino embaixo. Bom demais. Muito obrigada pela sua presença. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo. O que está queimando no seu coração hoje? Pode falar pra gente. Bom, galera, às vezes se eu falar muitas coisas aqui, pode não tocar seu coração, mas eu acho que a palavra de Deus ela é a que toca. A palavra diz que entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Às vezes a nossa confiança está no nosso braço, às vezes a gente acha que é por a gente ser o melhor, ou por a gente vai buscar algum jeito de fazer as coisas, e acaba que a gente só dá voltas e voltas e fica num ciclo de derrota e não consegue nada. E a palavra está dizendo para nós, confia em mim, porque tudo eu farei por você. Então hoje, descansa no Senhor, confia no Senhor. Eu não sei o que você tem vivido, se você estiver na melhor fase da sua vida, seja grato por tudo que Deus está te dando. E se você estiver na pior fase da sua vida, confia no Senhor, porque Ele tem o poder de te tirar da onde você está e te colocar aonde Ele sonhou que você esteja. Que Deus te abençoe, que a graça dEle alcance a sua vida e conte sempre com Deus, porque Ele é a chave para tudo.